ensino é a base de qualquer estrutura. Tem crente por aí que não tem essa estrutura, então ele cresce de forma desregulada na vida espiritual, porque não existe, ele não tem uma linha, não tem um equilíbrio doutrinário. A igreja aqui está de parabéns, porque tem o seu momento de ensino da palavra, de discutir os assuntos doutrinários da igreja, que é super importante, que é a estrutura da igreja. Então, à medida que a gente relaxa isso, a gente começa a estar fragilizando a nossa linha de conhecimento e de maturidade, porque tem de crente por aí que não compreende as coisas doutrinárias, as doutrinas da igreja. É uma multidão de crentes. Onde acontece problemas, eles ficam duvidosos, enfraquecidos na fé, abalados. Por quê? Porque não tem uma estrutura doutrinária. Então, precisa-se de uma estrutura doutrinária para poder estar firme na fé e prosseguir a jornada, inclusive no dia de hoje, que nós temos assédios de todos os lados. Assédios de todos os lados. E hoje, os especialistas para conquistar e desmistificar a fé dos crentes, eles trabalham com a mente das pessoas, trabalham com a consciência das pessoas. Aí crente que não tem base, não tem estrutura, não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia, tem crente que só lê o Novo Testamento e alguns livros, mas não conhece o livro todo da Bíblia, os livros todos da Bíblia. Precisa ler a Bíblia é para ser lida. Houve um tempo que a Bíblia não era lida, somente os homens da elite podiam ler a Bíblia. E, inclusive tinha uma Bíblia muito grande, quase 2 metros de altura, por 3 de largura, que as pessoas entravam na igreja e era escolhida a ponta de dedo para poder ler a Bíblia. Ninguém poderia ler a Bíblia. Então, depois do tempo foi passando e foi quebrando esse paradigma, e hoje cada pessoa pode ter uma Bíblia para ler, para estudar a palavra, e as pessoas negligenciam a leitura da Bíblia e por isso não conhecem a Bíblia. Então, o culto de doutrina, ele é um culto importantíssimo na igreja, que é a estrutura educacional da igreja. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ministrar depois uma matéria chamada Bibliologia. Já ministrei aqui, mas vou continuar ministrando. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 14. Nós estamos estudando a origem do pecado. Vamos continuar estudando até o final da matéria. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Carta de Paulo aos Romanos é uma das melhores cartas doutrinárias do Novo Testamento, porque Paulo ele faz uma síntese no contexto histórico judaico. E ele começa a discorrer a respeito de Abraão e a respeito de Moisés, das leis, do significado das leis. E depois ele vai falar a respeito do significado da graça. Então a carta de Paulo aos Romanos é uma das melhores cartas doutrinárias que temos no Novo Testamento. Quando o Conselho Judaico canonizou o Novo Testamento, que os livros do Novo Testamento eles foram colocados em ordem no cânon judaico, colocado em ordem. A Septuaginta, 70 sábios colocaram em ordem os livros do Novo Testamento, livros inspirados, 39 livros no Novo Testamento. Mas existiam outros livros, como o livro de Tiago 3 ou 2, que este livro ele não foi canonizado, porque ele serve apenas para uma abordagem histórica e não uma abordagem teológica, mas serve para pano de fundo de conhecimento, para pesquisa histórica, mas não serve para a teologia. Então ele não foi canonizado, mas os livros, os 39, foram canonizados. Então Paulo, ao escrever carta aos Romanos, ele vai tratar no capítulo 6 do pecado. Observe que ele faz algumas perguntas. Primeiro, que diremos, pois? Segundo, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz mais, como viveremos ainda no pecado para que
com Ele morremos para o pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então ele faz algumas interrogações. Primeiro, ele diz a respeito qual é a nossa resposta com respeito ao pecado. Segundo, ele diz: a graça é mais abundante. Terceiro, ele diz: se nós todos morremos para o pecado, como viveremos ainda? Quarto, aí ele faz uma alusão a respeito do sacrifício de Cristo. E aí ele faz uma figura, ele traça uma figura do batismo. Como é que se procede o batismo? O batismo por imersão. O candidato pega, ou seja, o líder religioso pega o candidato e emerge nas águas. E depois que ele emerge nas águas, ele submerge nas águas. E aí sai das águas do batismo. Isso significa que, da mesma forma, figuradamente, que se processa o batismo de uma pessoa, da mesma forma, figuradamente, foi o nosso resgate através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu, levou os nossos pecados, foi sepultado e terceiro dia ressuscitou. Tem uma figura da pessoa que desce as águas do batismo. Paulo faz alusão ao batismo nessa característica. Mas ele vai mais em frente e diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. E aí ele diz mais: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim como a morte é a eliminação da vida, e nunca mais você vai ver essa pessoa porque ela está morta, então esse mesmo estado de negação da vida é a negação do pecado. Quem já morreu no pecado está morto para sempre. Está morto para sempre em Cristo. Em Cristo. Sem Cristo ninguém está morto para sempre no pecado. Mas em Cristo sim. Porque o pecado não tem mais domínio sobre ele, de forma que as suas forças foram quebradas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então Paulo, ele faz uma síntese de assuntos com respeito tanto à graça, tanto ao batismo, tanto ao pecado e tanto à morte e à ressurreição de Cristo. Mas nós temos ainda alguns outros vocábulos no Novo Testamento que dá a ideia do que é pecado. Nós falamos de outros vocábulos do Antigo Testamento que deu a ideia do que é pecado no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos outros vocábulos, é uma série de palavras que vai identificar o que é pecado A, pecado B, pecado C, pecado D, pecado E, pecado F, e etc. Então nós temos aqui, ainda no Novo Testamento,
no grego, que denota injustiça, falta de integridade, como alguém que abandona o caminho original. Em seu sentido amplo, esse termo refere-se a qualquer conduta errada e significa ainda, entre aspas, agravo, entre aspas, ofensa feita a alguém. Uma ofensa feita a alguém, um agravo, pecado por agravo, significa adictia, que é um termo grego que vai identificar o que é esse agravo, conforme diz a palavra de Deus no livro de Romanos, que estamos meditando, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, alguns capítulos antes. Romanos 1:8 diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, o versículo 18 e o versículo 8, mas o versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra todo agravo e perversão dos homens que deem ou que detêm a verdade pela injustiça. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, ele trocou a verdade pela injustiça, segundo a sua perversidade, segundo a sua impiedade. Isso significa agravo ou adiquia no grego. Então, amados irmãos, mas nós temos ainda capítulo 9 de Romanos, versículo de número 4, que diz assim, com respeito ao que estamos falando: Romanos 9,14, melhor dizendo: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Uma pergunta ou duas interrogações que Paulo faz a respeito da lei de Deus para com Israel. Paulo diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Se Deus, ele teve compaixão de Manassés, o que Manassés fez? Pegou um dos seus filhos, entregou a Moloque, colocou dentro de Moloque, acendeu o fogo e queimou seu filho vivo. Manassés se humilhou, se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. E aí, como é que eu vou entender que Deus é esse? Tem misericórdia de mim, a sua impiedade, mas a decisão foi de Deus ter misericórdia. Aí eu vou contestar a vontade de Deus porque teve misericórdia de Manassés? Não, tem que aceitar. Mas por que ele teve misericórdia? Não sei, decisão dele. Não me cabe eu instigar a sua decisão, porque ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser.
compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Porque Deus age conforme a sua própria justiça. Glória, pois, ao nome do Senhor nosso Deus. Então, o texto de Romanos 1,18 descreve a injustiça como iniquidade ou inimizade para com a verdade. Inimizade para com a verdade. João afirma que toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. Então, todo desvio, todo agravo, todo desvio, toda ofensa, ela é iniquidade, ela é pecado, ela fere pecado. Ele só é pecado porque ele fere a santidade de Deus. Não é no sentido ferir, no sentido de fazer uma chaga. Não é isso. É no sentido de não concordar, de não estar em compatibilidade. É nesse sentido. Ele fica opositor à santidade de Deus. Ou seja, a justiça de Deus, a verdade de Deus, ele se opõe a isso. Não é iniquidade. Mas nós temos outra palavra, outro vocábulo, chamado anomia, ou anomos, no grego. Tais palavras são traduzidas frequentemente como iniquidade ou transgressão, porém o sentido literal de anomia, entre aspas, sem lei. Quem transgride a lei de Deus pratica iniquidade. Transgredir a lei pratica iniquidade. Para os irmãos entenderem o que é transgredir a lei. Vamos entender. Nós temos no trânsito 3 sinais: verde, amarelo e vermelho. O verde, ok. Quando o sinal está amarelo, significa atenção. Estou dentro do limite, não posso passar do limite. E quando chega no vermelho, é no limite. Então, quando eu passo no amarelo e chega no vermelho, eu passo no vermelho, eu transgredi a lei. Transgredi a lei. Chegou na atenção, eu não tive equilíbrio, eu não tive como controlar a coisa, eu passei do amarelo e passei do vermelho. Eu transgredi a lei. Aí o que? Se eu transgredi a lei, eu estou sujeito o quê? A consequência da lei. Qual é a consequência da lei? Pode acontecer comigo, bater o carro, causar um acidente. Isso é consequência da transgressão, porque eu transgredi aquela lei. É a mesma coisa do lado espiritual. Pecado, a iniquidade, ela tem as suas consequências. Tem as suas consequências. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Aí vem
parricidas, matricidas, homicidas. O pai que mata o filho, o marido que mata a esposa e a pessoa que mata o amigo. Então, a lei é feita para os irreverentes, para os rebeldes, para os pecadores, para os ímpios, para os parricidas, para os matricidas e para os homicidas. Essa lei foi feita para esse tipo de pessoa, não foi feita para os justos. Por isso que a lei é demais, é porque as pessoas, cada dia mais, elas vão desobedecendo. Tem que ser feito lei, cara, e regra, limite. Aí vem outro vocábulo chamado apitia, que deriva-se de pitis, entre aspas crer, entre aspas confiar, que significa, entre aspas, infidelidade, falta de fé, ou tipo de resistência ou vergonha. Eu vou repetir: falta de fé, infidelidade, ou tipo de resistência ou vergonha. Tem pessoas que eles resistem à verdade. Resistem. Irmãos, o pecado, como é que ele entra na mente da pessoa e cauteriza a mente? Uma mente cauterizada é uma mente que não tem sensibilidade. Está cauterizada. Ela não tem discernimento da justiça, da verdade, que ela está cauterizada, ela não tem sensibilidade. Livro de Atos, capítulo de número 7, vocês vão ver um episódio que aconteceu a respeito de Israel, que não teve sensibilidade, porque eles estavam com a mente cauterizada. Atos 7:51, veja o que ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Dura cerviz já é falta de sensibilidade consciente. Consciência está cauterizada. Aí ele vai para o coração. Incircunciso de coração. Você sabe o que é incircunciso? Incircunciso é uma pessoa que ele não está, que a incircuncisão é uma falta grave. A incircuncisão ela causava vários danos, naturalmente, fisicamente, no corpo do homem. E quando o homem era circuncidado, ele estava eliminando, primeiro, cumprindo o decreto, segundo, eliminando algumas consequências físicas que ia acontecer com ele no lado sexual. Então, o incircunciso é aquele que não está moldado, ele está insensível, ele está cauterizado pelo pecado no passado. Então ele é insensível, é incircunciso de coração, e aí tem mais outro tipo de pecado, outra insensibilidade de ouvidos também. Então, mental, coração e ouvidos. Ele ouve por aqui e sai por aqui, porque não tem mais sensibilidade. Só quando ouve uma coisa que tem sensibilidade para aceitar aquilo, é porque a sua mente, o seu sentido sentimental, ele não está
insensível, está sensível. Ele ouviu uma palavra que falou a sua alma, então o seu sentido emocional está sensível àquela palavra. Mas quando está cauterizado, está insensível, ele ouve a palavra, sai pelo lado e entra pelo outro, sai pelo outro. Não fica. Está entendendo? Assim é o pecado. O pecado gera exatamente isso. Então, a resistência ou vergonha. Hebreus 3, 12. Ele dá luz ao que eu estou falando. Hebreus 3, 12. Carta aos Hebreus 3, e o versículo de número 12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Coração perverso esteja longe de nós. Coração perverso é aquele que está avesso à verdade, avesso a Deus, avesso às coisas de Deus. Ele faz com persistência, com desobediência, querendo, é como se ele estivesse fazendo com pirraça contra Deus. Mas tudo que se faz contra Deus, primeiro atinge a nós. Deus, ele é imutável, ele é protegido pela sua santidade, nada atinge ele, só atinge aquele que faz contra ele. Ele é poderoso, ele é guardado e protegido pela sua própria essência e santidade. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, que o coração do crente não seja coração perverso. Vou terminar em outro vocábulo, no grego koine, que a gente entende como pecado. Acebeia, usado por Paulo nas epístolas com o sentido de impiedade. Acebeia, ele é usado por Paulo nas epístolas com o sentido de impiedade. Romanos 1,18, 2 Timóteo 2,16. Vamos ver o que diz 2 Timóteo 2,16. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Falatórios inúteis e profanos. Profanação. O que é ser profano? É descaracterizar o altar, descaracterizar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Profanar é tentar misturar as coisas como se fosse santo. Os filhos de Arão foram sacrificar diante do altar do Senhor em horário indevido, com material que não era o material que o sacerdote levava, era outro tipo de material. Segundo a lei, tinha que ser o mesmo material. E aí foram entrar no altar sem autorização do sacerdote. Porque no Antigo Testamento, para poder entrar no Santo dos Santos, tinha que ter autorização do sacerdote, entrar na hora certa,
eles fizeram 3 coisas erradas: entraram na autorização do sacerdote, levaram o material indevido e entraram fora. Aí sacrificaram diante de Deus. Aí o que Deus aconteceu? O que Deus fez com eles? Caiu fogo do céu e matou os dois. Por quê? Porque eles apresentaram o material indevido. Deus não precisa de material indevido. Deus não precisa de material semelhante. Ele quer o real, Ele quer o verdadeiro, Ele quer aquilo que Ele possa cheirar com suas próprias narinas. Bendito seja o santo nome do Senhor. É isso que Ele quer. Tem crente que quer apresentar uma adoração totalmente fajuta. Na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. Que adoração é essa? Em casa ele bate na mulher, na igreja ele é santão. Oh, glória a Deus, aleluia. Não, mas em casa ele bate na mulher. Bate no filho com violência, agride, é violento. E aí, como é que fica? Aí apresentando a Deus o seu sacrifício. Deus recebe? Não recebe coisa nenhuma. Deus quer aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é transparente, aquilo que é justo, aquilo que é santo. Bendito seja o nome dele para sempre. Glória a Deus ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu tenho outras palavras, vocábulos que significa tipos específicos de pecado. Nós vamos chegar na porneia, que significa pecados na área sexual. Aí vem o que é prostituição, o que é fornicação, o que é adultério. Precisamos entender o que é adultério, o que é fornicação e o que é prostituição. Prostituição é uma coisa, adultério é outra, e fornicação é outro tipo de coisa. Mas o pecado, na linguagem grega chama porneia, ela vai identificar vários outros tipos. Aí vem o homossexualismo, vem o lesbianismo, vem as taras sexuais. Está entendendo? Então, são vários tipos de pecado na área sexual. E a Bíblia nos ensina tudo sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde para sempre. Amém, irmãos?